Quando cheguei ao hospital e vi meu filho deitado daquele jeito pela primeira vez, meu menino de 15 anos, sem conseguir me comunicar com ele, fiquei com raiva e queria respostas. O que ocorreu com o calouro de 15 anos do Alabama que se recupera de graves ferimentos no rosto, crânio e cérebro? Essa é a pergunta que não conseguimos responder. A falta de comunicação? Todas as informações estão sendo reveladas? Eles estão sendo precisos? Quem está sendo informado sobre o quê? Vamos trazer o pai desse jovem garoto para, com sorte, obter algumas respostas e ver como August Borden está agora. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Vamos para Tuscumbia, Alabama. É lá que um jovem de 15 anos está se recuperando de fraturas no crânio e na órbita, além de uma concussão. Ele aparentemente ficou inconsciente por 2 dias. E enquanto os médicos indicaram que esse garoto, Augusto Borden, deve se recuperar, não há sinais de danos cerebrais permanentes. Graças a Deus, são ferimentos horríveis, horríveis. Então a pergunta natural é: o que aconteceu? Isso não está claro. O Departamento de Polícia de Tuscumbia divulgou um comunicado em 23 de agosto que diz: o Departamento de Polícia de Tuscumbia está ciente do recente incidente na Dashler High School envolvendo um jovem de 15 anos em nossa comunidade. Entendemos que há muitas perguntas e preocupações sendo compartilhadas e queremos assegurar a vocês que este assunto está sendo tratado com muita seriedade. Nossos investigadores revisam todas as informações e evidências, já que a investigação está em andamento. Detalhes não podem ser divulgados agora. Nossa prioridade é garantir um processo completo e justo, protegendo a privacidade e o bem-estar dos envolvidos. Agradecemos a paciência e confiança da comunidade durante nossa apuração dos fatos. Quando houver novas atualizações, vamos compartilhá-las aqui. O que isso significa? Bem, daqui a pouco vou chamar o pai do Augusto para saber como ele está e ouvir o que ele tem a dizer sobre o que pode ter acontecido com seu filho. Mas antes mesmo de fazermos isso, aqui está o que parece que sabemos até agora com base nas informações atuais. Em 19 de agosto, Augusto, calouro e jogador de futebol americano, foi levado de helicóptero após se machucar na Dashler High School. Isso é de acordo com a WAFF e a WAAI. Segundo a WAAI, a escola informou a mãe de Augusto, Kristen Van Devender, que ele sofreu ferimentos por uma queda traumática. Ao vê-lo, ele estava coberto de sangue. Mas parece que ela e o pai de Augusto podem não estar acreditando nisso, supostamente dizendo que Augusto foi encontrado no topo da escada, não na parte de baixo, perto da entrada principal da escola, com ela acrescentando: eles tentaram varrer isso para debaixo do tapete, é o que sentimos. Vamos falar com o pai dele em breve. Em uma postagem recente, o padrasto de Augusto, Drew Van Devender, disse: esta semana foi extremamente difícil para a nossa família. Augusto fraturou o crânio e ficou inconsciente por quase 2 dias. De pai para pai, você só entende o medo ao ver seu filho sendo levado de helicóptero para um hospital distante. Ainda não temos detalhes do incidente e só queremos respostas. Por favor, envie uma mensagem para Kristen Mans, Van Devender ou para mim se você ou seu filho tiverem qualquer informação. Também há uma atualização de que August está em casa e se recuperando. Os médicos da Universidade do Alabama em Birmingham dizem que ele deve recuperar totalmente as funções cerebrais nas próximas 2 semanas. Ele está progredindo bem. Ainda terá que voltar algumas vezes à Universidade do Alabama em Birmingham para tratar as fraturas faciais assim que o inchaço diminuir. Obrigado pelas orações e preocupação. Não quis iniciar uma revolução. Só buscava respostas como qualquer pai. Segundo a KBTX, a mãe e o padrasto de August afirmam que ele não recebeu reanimação cardiopulmonar antes de ser levado de helicóptero ao hospital. Agora, o prefeito de Tuscumbia, William Foster, disse em sua própria declaração que, abre aspas, nossa primeira prioridade foi garantir que o jovem recebesse a atenção médica de que precisava o mais rápido possível. Sobre isso, nossos socorristas e profissionais de saúde parecem ter feito um excelente trabalho diante de uma lesão grave, e fico feliz em informar que o jovem recebeu alta e agora está se recuperando em casa. O prefeito acrescentou que August não consegue se lembrar dos detalhes do ocorrido, dizendo que suas lembranças são vagas e que ele descreve a terça-feira como um apagão. A chamada inicial ao 911 foi médica, não criminal. O relato era que August havia caído. Alguns disseram que ele caiu das arquibancadas. Alguns dizem que foi em uma escada dentro de um prédio. Outros disseram que ele caiu em uma escada do lado de fora de um prédio. Como pode ver, há várias versões, e as histórias diferem até entre quem estava presente quando August se machucou. Foster acrescentou que eles vão, abre aspas, chegar ao fundo disso. Até novo aviso, por favor, enviem pensamentos positivos e orações de cura para Augusto e sua família. As escolas municipais de Tuscumbia informaram na segunda-feira, 25 de agosto, que colaboram com o Departamento de Polícia Local sobre o incidente de 19 de agosto de 2025. Seguimos orando pelo estudante ferido e sua família.
Pedimos que continuem orando por eles também. Agora, falando em oração, há uma vigília de oração que foi marcada para o dia 30 de agosto. Existe um grupo no Facebook para isso que diz: vamos nos reunir na cachoeira para orar por Augusto Borden, calouro da Dashler High School. Como o amarelo é sua cor favorita, vamos fazer isso por Augusto. Se não tiver nada amarelo, use roupas da Dashler por ele. Convide quem quiser para vir orar conosco por Augusto. Sobre o impacto do garoto, um amigo disse a KBTX: todo mundo ama Augusto. Augusto é o tipo de pessoa que, se você precisa de algo, ele te ajuda. Se você precisa de $1 na fila do almoço e não tem, ele diz: aqui estão R$2. Compre uma bebida para você. Ele é o tipo de garoto que todos deveriam querer como amigo. Então, como você pode ver, isso é muito estranho, né? Para piorar, uma reportagem do 1819 Notícias sugere que isso pode ter sido resultado de uma briga ou confusão com outro estudante. Então isso levanta perguntas. Houve algum mal-entendido? Existem declarações inconsistentes? Tudo está sendo revelado da maneira correta? O que exatamente está acontecendo aqui? Agora, rapidinho, antes de irmos para essa entrevista com o pai de August, Jason, mencionamos o nome de alguém que pode ter informações sobre esse caso. No momento, preferimos não identificá-los, por isso vamos censurar o nome. Vamos censurar o nome deles neste momento. Isso pode mudar no futuro, mas só para avisar. Vamos conferir. Com isso em mente, chamo agora Jason Borden, pai do Augusto. Jason, obrigado por participar. Sinto muito pelo que Augusto está passando, pelo que você está passando, pelo que a família está passando. Sei que este é um momento extremamente difícil. Não é fácil falar sobre isso, mas temos muitas perguntas sobre o que está acontecendo. Primeiro, como o Augusto está? Sim, obrigado por me receber. É importante que passemos essa mensagem. E eu sei que temos estado, sabe, em todos os noticiários. É impressionante como em poucos dias saiu de alguns posts no Facebook para um alcance global, o que é insano pelo quanto cresceu. Mas, sabe, quanto ao Augusto, ele está bem. Acredito que Augusto terá muitos traumas a longo prazo para enfrentar. A boa notícia é que, do ponto de vista cerebral, ele parece estar se recuperando. Ele sofreu uma concussão, mas eles não estão vendo nenhum sinal de algo que possa causar qualquer tipo de trauma cerebral a longo prazo, o que é ótimo. Isso é difícil de dizer porque nós não, sabe? O cérebro é uma coisa estranha. Você não sabe o que pode acontecer daqui a 20 anos quando as coisas aparecem. Como é o caminho para a recuperação? Exige algum tratamento específico, como cirurgias? Ele vai conseguir voltar à escola em breve? Eles te disseram o que ele deve esperar? Sim, então haverá várias consultas de acompanhamento. Temos um monte de especialistas diferentes que precisamos consultar nos próximos meses. Temos consultas sobre o rosto dele, porque agora ele está com fratura no crânio. Ele ainda tem 2 ossos orbitais quebrados abaixo das órbitas dos olhos. Depois ele terá questões de longo prazo para lidar sobre o cérebro dele. Tipo, é ótimo que eles tenham nos deixado sair do hospital porque disseram que, pelo que podiam ver, estava tudo bem. Que ele estava bem o suficiente para ser liberado de volta aos nossos cuidados. Ainda haverá muitas consultas de acompanhamento com neurologistas por bastante tempo. É horrível. Como você e sua família estão lidando? Sabe, estamos aguentando firme. Quero dizer, estamos lembrando e precisamos nos lembrar que tudo isso é sobre Augusto. Mas, sabe, eu estaria mentindo se dissesse que não estamos frustrados. Estamos irritados e queremos respostas. E é isso que eu queria obter. Eu queria falar sobre isso especialmente neste caso. Então, antes de tudo, para ficar claro, August conseguiu contar para você ou para as autoridades o que aconteceu? Ele já foi sequer entrevistado pelas autoridades até agora? Não, ele ainda não foi entrevistado pelas autoridades até agora. Nós perguntamos ao Augusto por conta própria e ele nos disse que não se lembra de nada, e eu não tenho motivo para duvidar disso. Atualmente, as autoridades dizem que querem conversar com Augusto e que não podem realmente avançar até falarem com ele. E isso me soa um pouco estranho porque, vamos imaginar, hipoteticamente, eu não estudo direito. Não entendo tudo, mas me diga uma coisa. Suponhamos, no pior cenário, que Augusto não resistiu e morreu ali naquela calçada naquela tarde. O caso inteiro seria simplesmente descartado se Augusto não pudesse falar com as autoridades? As testemunhas oculares que eles têm, os nomes que eles têm, tudo isso desapareceria só porque Augusto não estava lá para se defender? Não, a resposta é não. Eles investigariam o motivo, mas felizmente não estamos nessa situação. Quando há uma vítima sobrevivente, esse relato se torna fundamental.
Mas claramente eles podem seguir em frente com a investigação, sabe? Mesmo sem a declaração dele, o que na verdade me faz pensar. Eles te deram alguma indicação de que entrevistaram testemunhas, que conseguiram talvez imagens de câmeras de segurança, imagens de celular? Eles te disseram o que estão fazendo agora? Não, eles não deram. Nós perguntamos e sei que Drew, padrasto de August, falou com o investigador principal ontem à tarde. O padrasto de August perguntou: como está a investigação? Ele disse: estamos meio que em um processo longo e demorado. Vai levar muito tempo, o que parece ser comum nesse tipo de situação. Não é que necessariamente precise levar muito tempo, mas acho que essa é uma tática que eles usam para prolongar as coisas. Uma coisa que foi bizarra, sabe? Porque se você não sabe, esse nunca foi um caso de quem fez isso. Nós soubemos, dentro de 3 horas após a queda do acidente, exatamente o que aconteceu e exatamente quem fez isso. Os funcionários da escola nos informaram e gravei em áudio. Nós sabemos exatamente quem fez isso. E nós perguntamos, sabe, o Drew perguntou para o investigador principal ontem: você já conversou com o aluno X, digamos assim? E eles disseram: quem? E ele disse: sabe, o aluno X, aquele que nós já mencionamos para você, aquele que todo mundo nas redes sociais está dizendo que é exatamente ele. Quem fez isso? Eles disseram que ainda não falaram com ele. Lembre-se, hoje é o 9º dia desde o acidente. Há 9 dias eles não falaram com o estudante X. Quando Drew perguntou o motivo, ele respondeu: sabe, Drew, é uma situação complicada. Vamos esclarecer isso por um segundo. Então, essa ideia dele ter caído da escada ou algo assim, para os nossos telespectadores que não sabem, por que você está dizendo que isso não faz sentido? Já falei antes sobre onde August foi encontrado. Só para esclarecer, você diz que as evidências indicam uma altercação com o estudante, o que levou aos ferimentos de August. Com certeza. Nós sabíamos disso desde o começo. Quando cheguei ao hospital e vi meu filho deitado daquele jeito pela primeira vez, meu menino de 15 anos, sem conseguir me comunicar com ele, eu fiquei com raiva e queria respostas. E eu sei como as coisas funcionam. Eu sei como a mente das pessoas funciona, que elas querem, sabe? Você não pode dar tempo para elas colaborarem com a história. Eu quero respostas imediatamente. Então começamos a ligar para vários números de telefone. Minha primeira ligação ocorre menos de 3 horas após o incidente. Falaram que August e outro aluno se envolveram numa briga, mas não sabemos o que houve. Que esse garoto pegou ele por trás e o segurou, tipo num aperto forte, e ouviram ele ofegar. August caiu no chão, achando que estava no ar e bateu no chão. Depois liguei para outro funcionário da escola e disse: olha, isso é o que eu já sei. Já me contaram. O que mais houve? Conte mais. Isso é o. Isso. Ele me disse e. Absolutamente. Ele disse: ei, aqui está o que sabemos. Augusto, né? Eles estavam provocando esse garoto. Eu não sei se posso dizer o motivo. Acho que está tudo aí. As pessoas, você sabe, já falaram muito sobre isso. No final, eles só estavam provocando o garoto por algo na escola. E o garoto foi até atrás de Augusto. Ele o escolheu. E, aparentemente, havia vários alunos por perto nesse momento, colegas do time de futebol americano. Ele escolheu o Augusto e me contou que o pegou por trás e o apertou tão forte que o Augusto começou a ter convulsões. Agora eu não sei. Não sou profissional de saúde, mas pelo que li no Google, é possível apertar alguém tão forte que, em 7 a 10 segundos, os pulmões não fornecem oxigênio suficiente ao cérebro. Isso vai fazer você desmaiar, vai fazer seu corpo tremer, convulsionar e parecer que você teve uma convulsão ou que simplesmente ficou mole. Mas ele me disse que isso aconteceu. Esse garoto, cujo nome ele me disse na ligação, não sei se deixou ou jogou ele no chão de propósito, essa parte está um pouco confusa. Mas, sabe, com o tipo de ferimentos que estamos vendo, tenha sido malicioso ou não, ainda assim você quase tirou a vida do meu filho. E isso não está certo. Você teve a oportunidade de falar com mais alguém sobre isso, né? Além dos alunos que falaram com você? Alguém mais corroborou o que aconteceu aqui? Sim, temos recebido muito retorno. Criamos um e-mail privado, justiçaparaalgue@gmail.com. Augusto é a forma abreviada de Augusto, justiçaparaalgue@gmail.com. Nós criamos isso ontem à tarde e eu já recebi provavelmente de 20 a 30 e-mails de estudantes. Falamos: se estiverem com medo, criem um e-mail falso e contem o que aconteceu.
E posso te dizer que, ao dar uma olhada nesses e-mails, a história é exatamente a mesma entre dezenas de pessoas. Há algumas coisas aqui. O August contou qual é a última coisa de que se lembra. E ele já teve algum conflito com alguém nessa escola, né? Especialmente com esse aluno que você está mencionando? Não, o August não me contou. Sabe, pelo que reunimos até agora, acho que ele se lembra de estar na escola. Ele se lembra de fazer o levantamento de peso e depois disso tudo está meio confuso para ele. E então ele se lembra de estar no hospital na quinta-feira, ou 48 horas depois. Então esse é outro ponto sobre lesões cerebrais. É uma experiência traumática. Talvez ele se lembre amanhã de manhã. Ele acorda e diz: Nossa, eu me lembro de tudo o que poderia ter acontecido. Pode ser que não. Mas, sabe, quanto a isso, a gente realmente não sabe. Quando você vê esses comentários, essas declarações públicas da polícia, do distrito escolar e do prefeito, o que você acha disso? Bem, sabe, vou te dizer uma coisa. Eu sinto que quando fui na sexta-feira de manhã e tudo isso já tinha acabado, gravei outro podcast detalhando por uma hora a linha do tempo dessas primeiras 72 horas que você pode ouvir, mas eu fui até a escola e disse: Ei, eu preciso de uma investigação completa, eu quero total transparência, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Eu quero declarações por escrito. E eles disseram: sim, vamos te manter informado. Você vai saber de tudo o que está acontecendo assim que a gente souber. Isso foi dito pelo superintendente da escola. E na manhã de sexta-feira eu ainda não tinha recebido nenhuma resposta. E aliás, até hoje, o diretor da escola nunca me ligou para pedir desculpas. Ela nunca respondeu meus e-mails. Depois disso, fui à delegacia na sexta de manhã e disse que queria registrar boletim de ocorrência e prestar queixa por agressão e lesão corporal. O policial com quem falei disse: Estou ciente da situação, fui o primeiro a chegar no local. Ele disse: Mas como assim você quer prestar queixa por agressão e lesão corporal? Disseram só que era uma criança que tinha caído. Ele disse que perguntou para algumas pessoas na escola. Não sei se ele ficou lá uma hora ou 15 minutos, mas todo mundo dizia o mesmo: realmente não sabemos. Um garoto caiu, tropeçou e bateu a cabeça. Ele me disse naquele momento que, por causa disso, ele nunca fez um boletim de ocorrência naquele dia. Foi só um acidente, certo? Então, quando contei pra ele e dei essa informação, coloquei tudo, né? Aquelas ligações que te falei, onde tem um relato completo em primeira mão, que aliás, deixa eu voltar um pouco. Disseram-me duas vezes que dois funcionários da escola, membros do corpo docente e treinadores, estavam a 3 metros de distância quando tudo aconteceu e viram tudo. Não sei por que o testemunho deles não é suficiente para prosseguir com o caso. Essas novas informações que você tem, Você trouxe. você levou à polícia, certo? E depois? Entreguei a eles um pendrive de 8 gigabytes com todas as ligações telefônicas, nomes e tudo mais. E disseram: ótimo, entraremos em contato. Eles realmente me levaram até a escola porque esse policial disse: nós achávamos que isso era só um acidente, mas parece que tem muito mais coisa envolvida. Fomos juntos para a escola, ele é muito legal e me levou até lá. A gente foi até a sala do SRO, onde eles guardam todas as câmeras. Não as câmeras em si, mas obviamente todas as gravações ficam lá, certo? Ele perguntou onde estavam as gravações. E o SRO, que você presumiria ser o primeiro lugar para onde você iria se tivesse algum caso que precisasse ser investigado envolvendo um incidente com um aluno, tipo, eles deveriam estar envolvidos, na minha opinião. Acho que isso provavelmente é algo comum, porque até o policial escolheu ir lá primeiro, né? Certo. Ele não fazia ideia de que havia algo acontecendo, além de August ter caído e batido a cabeça. Essa é a primeira vez do SRO. Agora é sexta de manhã e o incidente foi na terça à tarde. É a primeira vez que o SRO sabe que aconteceu algo além do garoto ter caído e batido a cabeça. Isso mostra que o superintendente não deu continuidade. Ele disse que abriria uma investigação. Ele disse que iriam ver o vídeo para checar algo, mas isso não ocorreu. Então, quando entreguei aquele pendrive para o policial com todas aquelas gravações, no fim das contas, né, só para adiantar alguns minutos, justamente ontem saiu um artigo no jornal local deles dizendo que a polícia afirmou que o pai, falando de mim, realmente foi até eles dizendo que queria prestar queixa por agressão e lesão corporal, mas infelizmente eu não forneci nenhuma prova. Um, Eu já gravei, isso vai sair depois. Gravei a conversa com o policial e falei: aqui está seu pendrive. Aqui estão as ligações telefônicas, aqui está isso. Não, e exatamente o que aconteceu, e exatamente o que fez isso, e ele disse: sim, obrigado, isso vai ser muito útil para nós. Então me diga, como que eu não dei prova para eles? você já falou de novo com o repórter?
Não, ainda não. Só descobri isso ontem à noite e fiquei perplexo, sabe? Eu queria te explicar, mas realmente não tenho explicação. Voltando, né, o prefeito também tornou isso público e divulgou uma declaração. Eventualmente, sim. Você tentou entrar em contato com o gabinete do prefeito sobre isso ou de alguma forma? Não, eu tenho tentado fazer a coisa certa, demos tempo a eles. Fui à escola primeiro e segui a cadeia de comando. Fui à escola, pedi transparência. Fui à polícia e pedi ajuda. Vou te dizer uma coisa: acabei de ligar para aquela delegacia. Na sexta-feira me disseram que o boletim estaria pronto no início da semana e eu poderia pegar uma cópia. É só minha declaração por escrito, certo? Desde sexta-feira, à tarde, quando eu estava na escola. Acabei de desligar o telefone com eles, logo antes de te ligar. Eu disse: Oi, estou aqui. Estou ligando porque preciso pegar uma cópia de um boletim de ocorrência. Nunca perguntaram meu nome. Ela me deixou esperando e depois disse: Desculpa, não temos boletim de ocorrência para você. E eu disse: Mas vocês nem sabem quem eu sou. É. Não é estranho? E o que eles disseram? Eles disseram: Bem, qual é o seu nome? Eu dei meu nome para ela. Ela disse: não temos nenhum boletim de ocorrência para você. Eu disse: Registrei isso na sexta. Quanto tempo leva para o boletim ficar pronto? Disseram que a previsão era ficar pronto até o meio da semana, que para mim é hoje, quarta-feira. É meio da semana, certo? Ela disse. Eles têm turnos, trabalham. Hoje é o primeiro dia que alguém voltou. Eu disse: Não quero ser rude, só me explique. Você disse que o policial ficou fora 5 dias? Ela respondeu: Não, só vai demorar um pouco. Ok. Entendo que há um caso, mas um relatório inicial, apenas minha declaração por escrito, deveria ser feito em minutos, certo? Tipo, se você for até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência, esse é um cenário bem comum. Com o que você disse, ainda não tenho explicação. Não faz muito sentido para mim. Isso está ficando cada vez mais público, obviamente. Certo. Muitas pessoas estão falando sobre isso. Para quem está assistindo, como elas podem ajudar? Como o público pode ajudar a conseguir mais informações e respostas para você e sua família? O que eles podem fazer? Nós temos o áudio. Sabemos quem é. Por que que eles não estão fazendo isso? Por que não estão levando isso em consideração? Isso está além do meu entendimento. Eu não entendo essa parte. Mas o que vocês podem fazer para ajudar? Sabe, em primeiro lugar, nos importamos mais em conseguir justiça para August agora do que qualquer outra coisa. Como falei, criamos o e-mail justicaparaug@gmail.com. Estou aberto a qualquer informação. Recebi várias dicas anônimas e as histórias são sempre iguais. Mas, sabe, neste momento precisamos de alguém que esteja pronto para se apresentar e nos ajudar a encerrar isso. Eu não sei se é isso que está atrasando as coisas. Sabe, essas crianças, elas estão com medo, vou te dizer uma coisa, e eu não sei disso com certeza. Ontem outro pai nos contou. Meu filho estava lá quando aconteceu. E escuta essa. Eles disseram que essa criança, agora, de novo, isso não é um fato, é só algo que me contaram, certo? A mãe contou que o filho presenciou tudo e que a escola reuniu as crianças que viram, levou à diretoria e fez assinarem um formulário. Eu não sei exatamente o que é esse formulário. Eu sei que um menor de idade não pode assinar um acordo de confidencialidade sem a presença de um responsável ou guardião. Então, sabemos por relatos diretos que os jogadores de futebol foram avisados para não falar sobre isso de forma alguma. Ouvi que os jogadores de futebol estão divididos. No momento, o time está dividido, com metade dos jogadores só querendo vencer os jogos. E isso é tudo o que importa, e a outra metade dizendo: Cara, eu não quero fazer parte disso. A escola toda está brava comigo, mas não fiz nada, certo? Há muita tensão, mas precisamos que alguém tome a iniciativa. E seja vídeo, áudio, qualquer coisa que você tenha que a gente possa levar para a polícia para resolver isso, vamos ter que entregar para eles, sabe, né, uma quantidade esmagadora de provas. E se a escola já admitiu quem fez isso e exatamente o que aconteceu, se isso não é prova, eu realmente não sei o que mais seria. Jason, antes de encerrarmos, porque eu sei que você tem muita coisa para lidar com isso, os pais desse aluno em particular, eles disseram algo em geral? Disseram algo para você? O que você pode nos contar sobre isso? Não conheço eles, nem sei nada sobre eles. Eu só sei o nome que recebi. Eles não falaram comigo, nem com a mãe e o padrasto do Augusto. Não há muito a dizer sobre isso. Olha, escuta, essa é uma história realmente angustiante. De novo, quando estou conversando com você, eu não tenho, como continuo dizendo, eu não tenho respostas para você. Isso não faz sentido. Isso é muito, muito estranho. Eu quero continuar a conversa. Vamos ficar de olho nisso. Vamos ver o que acontece. Você pode voltar para conversar sobre isso e ver como o Augusto está. Fico feliz em saber que ele vai se recuperar e que vocês recebem tanto carinho e apoio.
Eu entendo que o Augusto é uma pessoa muito querida nessa escola e claramente você tem um amor muito forte por ele, assim como a família dele. Então eu acho que, sabe, esse é o ponto mais importante disso tudo no final das contas. Então, por favor, envie ao Augusto nossos melhores desejos, uma rápida recuperação e nós continuaremos a conversa aqui. Pode deixar. Muito obrigado por me receberem. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.